Salmo 126 é o texto base da nossa reflexão dessa noite. Eu tenho certeza que Deus vai falar conosco de um modo especial aqui essa noite. Amém, irmãos? Louvo a Deus por mais uma vez a gente estar aqui juntos para adorar a Deus, para pensar sobre a sua palavra, refletir, aprender. E eu tenho certeza que Deus vai falar conosco tremendamente aqui, a partir do que a gente vai ministrar essa noite. Eu queria hoje trabalhar um tema que vem na minha cabeça já há um certo tempo, crescendo em tempos de crise. Amém? A gente mexeu um pouquinho com esse texto. Eu não vou fazer uma exegese hoje, como é de costume meu, do Salmo, mas eu vou pegar um outro ângulo, um pouco mais devocional, um pouco diferente, só para a gente olhar uma perspectiva diferente das nossas crises. O mínimo é que a gente saia daqui hoje reclamando menos e agradecendo mais. Amém, irmãos? Quando é bom falar de crise, dores e angústias, porque aí a gente sabe que Deus está falando com todo mundo, né? Porque se houver alguém aqui dentro que nunca passou por nenhuma crise, pode ter certeza que você vai passar. Ela vai te achar, né? O importante é como a gente passa por ela, o que tira dela e o que sobra depois. Amém? Acharam o texto aí? Salmo 126. Diz a palavra: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, ficamos como quem sonha. Então nossa boca se encheu de riso e nossa língua de cânticos de alegria. E se dizia entre as nações: o Senhor fez grandes coisas por eles. Sim, o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. Senhor, restaura os nossos cativos, assim como renovas as correntes do Neguebe. Os que semeiam em lágrimas colherão com cânticos de júbilo. Aquele que sai chorando a plantar a semente, voltará com cânticos de júbilo, trazendo consigo seus feixes. Amém. Pode sentar. Crescendo em tempos de crise é o tema que eu quero pensar com os irmãos nesse tempo que me resta. Meus irmãos, esse salmo por si só já é lindo, a gente sabe disso. É um desses salmos que a gente, à medida que vai trabalhando com ele, vai pensando o quanto ele é profundo. E essa é uma coisa que me encanta na Bíblia. Eu tenho muitos anos já trabalhando com isso, com teologia, com aula. Quanto mais a gente lê esses textos, parece que eles se agigantam, parece que eles trazem uma nova perspectiva a cada vez que a gente enxerga. Algumas coisas saltam aos olhos. Hoje à tarde mesmo eu estava olhando para esse texto e a sensação que tive é que nunca tinha lido, por causa dessa capacidade, da grandeza que ele tem. Aí fui pesquisar nas outras Bíblias que eu tenho, nos textos que tem, para ver as variantes textuais. Uma coisa que me chama a atenção, tem uma Bíblia que alguns de vocês têm, de tanto que eu cito aqui, chama A Mensagem, uma versão do Eugene Peterson. Peterson foi um dos maiores poetas e teólogos que nós tivemos no mundo. Ele morreu, se não me engano, ano passado. Um homem extraordinário, com uma capacidade incrível de conhecimento dos originais. E ele fez uma versão bíblica tremenda, com muita simplicidade, com muita poesia, que era o típico dele. Aí eu peguei esse mesmo texto que nós acabamos de ler, o Salmo 126, e li na versão do Peterson. E olha que coisa tremenda, eu anotei para trazer para você, na belíssima versão, A Mensagem. Olha que tremendo. Parecia um sonho, bom demais para ser verdade. O Eterno trouxe de volta os exilados de Sião. Nós rimos e cantamos sem acreditar em tanta felicidade. Éramos o assunto das nações. O Eterno foi maravilhoso com eles, diziam. O Eterno foi maravilhoso conosco. Somos um povo feliz. E agora, ó Eterno, age de novo a nosso favor, enviando chuva sobre a nossa vida assolada pela seca. Assim, os que plantaram sua semente em desespero vibrarão de alegria na colheita, e os que saíram com o coração aflito voltarão para casa sorrindo com os braços cheios de bênçãos. Que frase, não é tremendo? Eles voltarão. Eu acho tremendo o fato de ele colocar, traduzir, poetizar. Aqueles que foram semear ou plantar em desespero, voltam com alegria, um cântico nos lábios, com os braços cheios de bênção. Não sei se você percebeu, mas eu comecei a falar de crise pela via da bênção. Falar de crise na hora da festa. Muita gente transforma a crise em tragédia. A partir do primeiro momento que uma crise acontece, ele estabelece como o fim da vida. Uma crise acontece, ele estabelece como aquilo que vai destruir, aquilo que é fatal, que nunca mais vai ter nenhum tipo de surpresa.
E o que eu acho tremendo da Bíblia é a capacidade que ela tem de ser um livro repleto de crises. Por onde você transitar na Bíblia, você vai encontrar algum tipo de dor, algum tipo de ai, algum tipo de crise. A Bíblia é o livro dos retorcidos. A coisa é tão forte que até Jesus foi retorcido na cruz. A Bíblia é o livro de quem sofre, portanto é para nós. E isso nos liberta, porque se ela é o livro para quem sofre, e sofrimento produz dor, e dor produz lágrimas, aí a gente entende por que Jesus prometeu o Consolador, aquele que consola a dor. Portanto, para cada um que sofre, tenha certeza feliz de que o Consolador acha alguma coisa em você para agir e para operar. É extraordinário isso, ao passo que também é complicado pensar isso numa sociedade que é viciada em êxtase e vitória o tempo todo. Nós vivemos numa geração e igreja que tem se transformado numa espécie de obsessão pelo sucesso, a tal ponto que chega um dado momento onde parece que ninguém mais sabe o que é sofrer. Então a gente vive numa espiritualidade que finge o tempo todo sorrisos que nunca mais deu. Quando acontece isso, a gente fica num estado de loucura. É quase que uma esquizofrenia paranoide gospel. Isso é extremamente perigoso. É bom quando a gente volta a ser normal. Deus trabalha com gente normal, com os pés no chão, o coração nas escrituras e a cabeça no céu. Amém, irmãos? O próprio Peterson, que fez essa versão que eu acabei de ler, tão tremenda, ele comentando esse texto do Salmo 126 num dos seus livros, olha o que ele disse. Está claro no Salmo 126 que quem o compôs e os que o cantavam, porque é salmo, é um cântico, conheciam o lado sombrio da realidade. Carregavam no corpo a memória dolorosa do exílio e nas costas as cicatrizes da opressão. Eles conheciam os desertos áridos do coração e as noites varridas pelo choro. A vida oferece um coquetel de sofrimento para todo mundo, mas a alegria vem porque Deus sabe como enxugar as lágrimas e fazer surgir o riso de uma vida nova. Só Deus faz isso. E isso é importante para a gente aprender uma relação que é fundamental na Bíblia, a relação de dependência, de que todo doente precisa de médico, e graças a Deus que Jesus deixou claro que Ele veio para os doentes, não para os sãos, para aqueles que carecem de cura. Ou seja, nós estamos aqui hoje exatamente nessa posição. A gente sofre, a gente tem problema, limitação, crise, e a gente acredita exatamente aqui, com toda a fé possível, de que esse Deus ajuda e trabalha a nosso favor. Tirar isso da fé, tirar a esperança dela, a construção que ela tem. Por isso, nenhum de nós chega aqui hoje apenas para dar brados e brados e brados, tentando enganar a própria vida, semelhante à pessoa que está morrendo de fome e enche a barriga de farinha para dar a sensação de volume. A ideia é que a gente vem aqui hoje para, ainda que seja só angústia, mas que você venha honestamente com toda a angústia que tiver, porque Deus é o Deus da verdade, e esse aqui é o lugar de você colocar para fora tudo aquilo que machuca, tudo aquilo que dói. Se tem um lugar que você pode chorar de verdade, é aqui, porque aqui você não tem um Deus que julga suas lágrimas, você tem um Deus que traz a elas redenção, que trabalha na cura das memórias, que mexe nas feridas, que trabalha na intimidade. Amém? Dizer que a gente está vivendo em tempos de crise já virou clichê, só que mesmo assim ainda é uma poderosa verdade. A gente vive em crise. Dá uma passeada pelo mundo para você ver. Para onde a bússola da história aponta? Tempos bons ou tempestade? Converse 5 minutos com qualquer pessoa em qualquer elevador da vida, aeroporto, e logo alguém já vai puxar uma crise atrás da outra. Tanto que a gente vive hoje numa espécie de empatia da dor. Eu já disse isso aqui, se você chegar perto de alguém hoje e falar que está com um problema, eu garanto que a pessoa conta 2, não é? A gente vive, parece que numa competição de quem sofre mais, até achar o que mais sofre. Não é assim? Você fala assim, eu estou com uma dor aqui, o cara falou, operei ontem, olha o corte, não é? A gente vive numa sensação sempre de que alguém sofre mais aqui. Eu estou perto da crise, do problema. Tanto que a gente está vivendo numa era tão estranha, que a cada momento que passa, a tentação de se expor é tão forte, que a gente já não tem mais medo de expor fragilidades. E começa a colocar até mesmo na vitrine as dores, as caras de angústia. Você já viu gente que está assim, praticamente já na sala de cirurgia e mesmo assim faz uma selfie poderosa, né? Estou quase entrando na cirurgia. Tem muito disso, é natural às vezes até, é nosso, é da nossa época, não tem mais como tirar isso dessa sociedade. A gente vive numa sociedade do entretenimento. Zygmunt Bauman, um dos maiores pensadores da sociologia moderna, diz que até o sexo virou entretenimento, é sextenimento. O sexo é visto como algo apenas para vazão de desejos, de sentidos, de prazeres, essa loucura toda. A gente vive numa espécie de sociedade 24/7, 24 horas, 7 dias da semana aparecendo, brilhando, e ninguém aguenta isso o tempo todo.
chega uma hora que a fatura vem. E toda fatura vem com algum excesso. E o excesso é que é o problema. É aí que a gente vem parar aqui. Por isso que a igreja é tão tremenda, é um mistério que só Deus para entender o mistério da igreja. A igreja não é uma reunião de gente contando só vitórias, a igreja não é um clube de perfeitos, a igreja não é um ambiente das melhores famílias, a igreja não é um clube, a igreja é um hospital de gente que não queria vir, mas veio porque a vida não deu outra oportunidade. E é tão bom estar aqui, porque a gente um ajuda o outro, a gente levanta um ao outro, a gente abraça um ao outro. Eu oro por você, você ora por mim, e essa glória vai nos sustentando numa espécie de santa solidariedade. E aí quando a gente tinha tudo para morrer junto, a gente vence feliz. A igreja é o único lugar onde os derrotados vencem de verdade, porque esse aqui não é o nosso objetivo é glorificar a Deus, e Ele se sente glorificado quando vê gente humilde, honesta, vindo aqui para recebê-lo como Ele é. A igreja é isso aí. Interessante que é próprio dos momentos de crise a gente questionar os fundamentos. Na hora da crise é que a gente começa a perguntar. Também é característico desses tempos a sensação de que algo vai morrer, da destruição iminente dos melhores sonhos, porque a crise incomoda, toda crise incomoda. Aliás, é natural que no meio da crise você se incomode. Se você não se incomoda na crise, das duas uma, ou você não entende que está passando por uma crise, ou você já se detectou como morto, desistiu. E aí, como diz uma frase antiga, pouca coisa resta a um homem, se não sepultá-lo quando o último dos seus sonhos está morto. Há muita gente que só atravessa, leva os dias com a barriga, não é? Tem gente que parece que existe apenas entre duas datas do calendário, entrou por uma porta e vai sair por alguma outra. Não há qualquer um especial na vida, um quê de saudade, de vivência, de coisa bonita da vida. Quase que não há uma poesia do viver. Tudo é muito rápido, tudo é muito estranho, porque essa crise incomoda. E olha que interessante, eu estava pesquisando e observando como essa palavra é profunda, crise. Essa palavra crise, por si só, já aponta para outras possibilidades. O termo mais antigo que os linguistas trazem para crise é do sânscrito, kir ou kri. Sabe o que significa? Purificar, limpar, desembaraçar. E olha que coisa tremenda. Em português, uma das derivações que a gente tem do cri, que vem lá do sânscrito antigo, tem algumas palavras que já revelam esse potencial. Acrisolar, crisol, tudo que indica limpeza, purificação, desembaraçar, desatar, vem dessa mesma raiz, da raiz da crise. Ou seja, é aquela coisa de ter que desembaraçar ou desenrolar os nós. Traduzindo para a geração de hoje, é quando você embola todos os fios do seu fone e tenta desembaraçar. A crise por si só é o momento onde eu encaro o nó e tento desfazê-lo, onde eu encaro o problema e tento mexer de alguma forma. É o meu saber que eu não me resigno apenas a isso, mas que eu tento enfrentar esse emaranhado de coisas que a vida joga e de algum modo esticar o fio da vida para que ele volte a ser alguma coisa útil para mim. Olha que interessante, do mesmo radical da palavra crise, cri, vem critério, e isso é fantástico. É a forma pela qual se pode julgar e distinguir o autêntico do falso, o original do sintético, o verdadeiro do simulado, porque a crise revela. É na crise que a gente sabe quem é quem. Quer ver só? Experimenta quando alguém começa a ficar desempregado, com problema no casamento, problema na crise, filho adolescente que protesta, onde é que ele vem parar? Nos cultos de oração. A crise revela, não é? A crise aproxima, ela tende a mostrar para nós que esse mundo de imperfeito não funciona. Na hora da crise a gente procura apoio, a gente procura ajuda. É na hora da crise que você descobre quem de fato é seu amigo. Não é? Porque sorrir com você, todo mundo sorri. O complicado é quando você chora. Ou mais complicado ainda, eles sorriem quando você sorri. A crise revela. Dos dois lados. Ela revela quando você sofre e revela quando você vence. Porque se a sua vitória gerar crise nos seus amigos, eles nunca foram amigos seus. Crise revela nos dois pontos, nas duas linhas. Como é perigoso isso aqui? A verdade é que a crise faz parte da estrutura fundamental da vida. O próprio nascimento já é uma crise. Após esgotar todas as possibilidades do útero, o pequeno ser chega ao mundo. E vem ao mundo como uma perfeita metáfora da própria crise que acabou de enfrentar. Ele nasce vulnerável, exposto, fragilizado, só que totalmente aberto ao outro e à dependência. Essa é a beleza da crise. A crise nos traz exatamente assim. Alguma coisa nasce desse processo. Só quem já esteve numa sala de parto e viu de perto o nascimento sabe o que é isso.
Quando meu filho nasceu, eu estava lá, na sala de parto. Esse movimento é desesperador para quem vê, para quem está junto, para quem está passando, para a mulher com aquelas dores de parto terríveis, não é? Até falei esses dias numa igreja que eu fui, que dizem que a pior dor que existe no ser humano é a dor do parto. Isso é porque vocês não viram um homem com gripe, né? Não é? Gente, olha que interessante. Quanto mais crise, mais essa crise desenvolve, mais alguma coisa acontece. Isso não significa que você deva procurar crise. Quem procura crise é louco. Mas é saber passar por ela. Aliás, quem procura crise vive numa espécie de religiosidade masoquista, se auto-infligindo dor o tempo todo. Ou pior ainda, fica escravo da própria atenção que recebe enquanto está na dor. E aí desenvolvem patologias seríssimas, porque passa a vida inteira esperando que todo mundo olhe para ele com a síndrome do coitadismo. E isso é mortal, é escravizante. Portanto, o que eu estou te ensinando aqui hoje não é que você deva abraçar a sua crise e romanticamente namorar com ela. Ela mata. O que eu estou te ensinando aqui hoje é olhar para a crise não como tragédia, nem como amiga, mas como um processo, uma etapa, um ponto que precisa passar e não te levar junto. Que ela passe e você permaneça. Que ela passe, mas não tire as suas raízes. Que ela passe, mas você permaneça de pé. Que a crise passe, mas você fique. Tem uma frase antiga que diz que quando você passar pelo inferno, não pare para tirar fotografia. Vá embora, passe, porque essa coisa passa e você precisa ficar. Amém? Está tranquilo até aqui? Ou tem alguém em crise já? Eu queria mostrar algumas coisas para vocês sobre essas crises, mas com uma outra perspectiva. Olha que interessante. Primeira coisa, é preciso aprender com a crise das sementes. Eu queria mostrar hoje a crise através de metáforas, que fica mais fácil da gente entender. É preciso aprender com a crise da semente. Toda semente passa pela crise. Ela tem que morrer para germinar, como diz a canção popular. É preciso morrer para germinar. Se não morre, não germina. Jesus falou que o grão de trigo caindo na terra, não morrendo, não nasce. Essa é a grande crise da semente. E aplicar isso que Jesus falou para a nossa espiritualidade é assustador. Eu teria que chegar aqui hoje e dizer para você que o primeiro objetivo de Jesus para a sua vida não é que você cresça, detone e apareça, é que você morra. Imagina. É que chegar aqui hoje para ser de fato cristão é aprender a morrer. Porque a partir do momento que eu morro para o meu ego, para o meu orgulho, para a minha ignorância, para a minha insensatez, para essa coisa desumana em mim, começa a nascer em mim um protótipo, a imagem de Cristo. De modo que essa crise é fundamental para eu ser quem sou. Todo crente tem que entender essa verdade. Escuta uma coisa aqui, ó. Algumas coisas em nós precisam morrer para que o novo possa brotar. Se não morrer alguma coisa aqui, fica complicado. E aí, se a gente tiver que fazer uma lista, pensa aí por um momento nas coisas que precisam morrer na sua vida para que alguma coisa de Deus possa nascer aí. Uma das coisas mais terríveis que eu tenho certeza, que isso nivela a gente aqui hoje, que tem que morrer na gente, é o orgulho. Essa coisa é perigosa, é o estado mental, como dizia C.S. Lewis, completamente anti-Deus. O orgulho faz com que você ache que você é o centro do universo, que o mundo gira ao seu redor, que ninguém mais existe, que só você é o cara. Tanto é, o orgulho é um negócio tão complicado que ele tem outras faces. Por exemplo, o orgulhoso que sofre acha que só ele sofre, que ninguém nunca passou por essa dor. Ele tem a sensação de achar que Deus e o mundo e o universo e o cosmos conspiram contra ele no momento da crise. E aí, quando você chega numa crise lúcida, a primeira coisa que descobre é que tem mais gente sofrendo perto de você. Aí o orgulho começa a morrer e nasce a bênção da solidariedade. Sabe o que é solidariedade? É viajar para a solidão do outro. E quando a solidão a dois é compartilhada, deixa de ser solidão, vira solidariedade. E o que nasce daí é bênção. É a alegria de estarmos juntos. É o abraço, é o companheirismo. Algumas coisas em nós precisam morrer. Olha que interessante. A semente é uma das grandes metáforas do crescimento em meio às crises. E o Salmo 126 detalha exatamente essa perspectiva. Eu gosto demais desse salmo por isso aqui. Tenta imaginar isso comigo. Esse povo aqui voltando do cativeiro babilônico, depois de tanto tempo, depois de tanta perda, de tanta morte, tanta crise, e eles vêm cantando assim, a nossa boca se encheu de riso, aquela alegria. Você vai ver que num dos salmos, eles estão lá no cativeiro ainda, e alguém fala assim, vocês são um povo que canta, porque a estrutura judaica como nação, o povo, a cultura, é toda musical. O judeu tem muito isso, a musicalidade brota do judeu. E aí tenta imaginar, em pleno campo de concentração da vida, lá na Babilônia, alguém chega e fala assim, canta aí uma das músicas da tua terra para nós. Isso é visto para eles como um insulto. Como é que eu vou cantar os hinos do Senhor aqui? Eu já pendurei as minhas harpas nos salgueiros há muito tempo. Essa expressão bíblica é uma das mais tristes da Bíblia e da narrativa judaica. Dizer que pendurou as harpas nos salgueiros é o que acontece com a gente.
Tem dia que a gente não tem vontade de pregar, tem dia que eu tenho certeza que o pastor não tem vontade de estar aqui, tem dia que não dá para cantar, tem dia que a gente está ministrando louvor aqui só pela graça, tem dia que a gente está cantando porque tem que cantar, mas a harpa está pendurada há muito tempo. Ainda bem que ela não fica lá para sempre. Chega a hora de voltar e cantar de novo. E poder dizer assim, a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos de alegria, porque o Senhor está conosco, grandes coisas Ele fez por nós, e por isso estamos. Esse verbo é importante. Estar alegre não significa ser, é estar. Esse é o grande problema da alegria. Nem sempre ela acontece, é um processo, é um momento. De vez em quando surge. Grande parte da vida, o drama da vida é esse, essa coisa de que choram um tempo, depois sorri, penduram as harpas, depois voltam a cantar. Ninguém fica com a harpa para sempre e nem pendurada para sempre, porque não existe vida sem dor, mas não existe dor que dure a vida toda. O choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã. Essa é a lógica bíblica, esse é o padrão. Se a gente entende isso, fica mais fácil. Olha que interessante, eu acredito que um dos maiores aprendizados da vida na crise está em crescer em silêncio. Essa é uma das lições mais poderosas da crise da semente. Ela morre quieta, morre na dela, calma. Alguém escreveu a seguinte frase, olha que tremendo: uma semente cresce sem som, mas uma árvore quando cai, produz um ruído enorme, porque destruição tem ruído, mas criação é silenciosa, e esse é o poder do silêncio. Cresça, mas cresça calado. Esse é o poder da mensagem. Essa é a ideia que a crise na semente ensina para a gente. Você já percebeu que tem muita gente que nem cresceu e já acha que é gigante? Isso é perigoso, irmãos. Cresça calado, cresça em silêncio. Primeiro cresça, depois apareça. As pessoas tentam aparecer primeiro para tentar crescer depois. Isso é perigoso demais. Como é bom a gente aprender essa coisa da cadência, da calma, do equilíbrio, de dar um passo por vez, de nunca fazer com o famoso ditado popular, dar um passo maior do que a perna. Como é perigoso isso. Isso só é bonito no poetizar, no romântico, porque na vida a coisa é diferente. Eu li esses dias, estava lendo um livro, o escritor colocou lá que um velhinho, 70 e tantos anos, voltou para a sua cidade natal pela primeira vez, depois de anos longe daquela cidade, e ele lembrou que quando ele era jovem, ele gostava de vir num pulo só pular o riachinho que passava no fundo da casa. Aí ele foi lá no fundo da casa para ver aquele riachinho de novo e falou, vou pular. Tenta imaginar a cena, puxou todo aquele fôlego e veio, 70 e tantos anos. Quando ele pulou, caiu sentado bem no meio do riachinho. Ele riu, levantou e disse, não é que o danado do riacho aumentou? Depende do modo como você vê sua crise. Depende do modo como você encara as coisas. Talvez Deus tenha te trazido aqui essa noite para trocar a lente, para você passar a enxergar um Deus que atua na história da sua vida, sem que qualquer problema vire um problema ainda maior. Não transforme em tragédia as crises que Deus mandar para você. Cresça, calado, mas cresça para a glória de Deus. Eu estava pensando esses dias que a semente tem uma coisa que sempre me encantou nela. Uma semente é um convite à possibilidade. Se eu te desse uma semente agora na sua mão e te perguntasse, o que você tem na mão? Se você me responder, uma semente não é resposta, é a constatação óbvia de um fato. Agora, se você entender a natureza da semente, aí você vai me responder assim, eu tenho uma floresta na mão. Porque em cada semente dessa tem uma árvore, com novos frutos e com novas sementes. De modo que a ramificação só para se eu não tiver a coragem de permitir que essa semente passe pela crise necessária de morrer no solo calada. Você quer ver uma coisa? Você coloca uma semente pequenininha, coloca ela na terra, cobre, e olha que incrível. Não interessa se o chão acima dela é bilhões de vezes mais pesado. E não interessa o fato dela ir contra a lei da gravidade. Se ela tem uma vida pulsante nela, e ela tem, ela vai romper o solo e vai nascer. Você está contemplando o milagre de dizer para a crise que ela pode até ser mais forte e mais pesada do que eu, e contra mim, mas ela não é maior do que a vida que habita em mim. E essa vida é tão mais forte que ela é capaz de romper o solo e nascer. Só Deus faz isso, porque só Deus tem vida. Tem uma mulher na Bíblia que sempre eu achei interessante, já preguei sobre ela aqui. A Bíblia fala que ela estava 18 anos andando encurvada por uma opressão em seu espírito. Eu estava lendo Charles Spurgeon, que eu gosto muito, Príncipe dos Pregadores, e ele disse uma frase tremenda ministrando sobre essa mulher. Ele disse assim, Jesus disse que ela tinha uma opressão de Satanás no seu espírito, de modo a ficar com o corpo físico encurvado. Aí Spurgeon diz assim, Satanás botou correntes nela a ponto de curvar o rosto dela até a sepultura, mas não conseguiu levá-la para lá, porque ele tem limite, Deus não.
Essa é a verdade da fé. Deus é o Senhor da vida, é o Senhor da história, é o seu Pai, tem cuidado da sua crise. Portanto, em silêncio, apenas creia no que Deus está fazendo acima de você. Essa é a certeza que Deus dá para a gente. Agora reflita por um momento aí, ó. O que precisa morrer na sua vida hoje para que você veja a semente de Deus germinar na sua alma? Porque o modo como você encara essa semente, essa crise aí, vai fazer uma diferença imensa. Se você cresce ou se você estagna. Se você cresce ou se para. Se vive ou se morre. Tem gente que apenas uma pequena crise, ele já transforma em algo monstruoso. É aquela famosa frase popular de gente que faz tempestade em copo d'água. Não é verdade? Você já viu que tem gente na igreja, por exemplo, que mostra uma crise imensa quando nada aconteceu. Devido só porque o irmão passou pela irmã e não viu. Aí chega em casa e fala, o irmão não me cumprimentou, tem alguma coisa contra mim. Aí começa. E esse negócio não para mais não, até que alguém morra, não é assim? A gente passa o tempo todo, pequenas crises nascem do imaginário da crise. A esposa coloca comida no prato e o marido diz assim, acho que está faltando sal. E ela pensa, diz que eu não sei cozinhar. 20 anos e não sabe cozinhar, acabou. Vai virar um inferno, não é? Porque o inferno no original é inferioridade. É quando você diminui o outro e tudo que tem perto de si. Olha que interessante. Ou seja, o nosso principal objetivo aqui hoje é trocar de lente, é permitir que o Espírito Santo faça os nossos olhos enxergarem a coisa como ela é, sem permitir que Satanás entre na mente e produza o show imaginário do seu terror particular, que você saia daqui hoje com a sua mente lavada pela graça, porque aí o que Deus apresentar, o que você vai ver, vendo pelos olhos da verdade. Amém? Segunda coisa, olha que interessante, uma outra metáfora que eu queria te mostrar à luz da questão da crise, é que a gente tem que aprender com a crise do construtor. Se tem uma metáfora que é poderosa, é o construtor e o alicerce. Ninguém vê os fundamentos. Não existe foto do alicerce. É próprio da estrutura e das estruturas o anonimato. Você já viu alguém chegar assim na frente de uma mansão, num condomínio e falar, que alicerce? Já viu? Vou tirar uma selfie com alicerce. Alguém já viu? Eu nunca vi, nem vi o alicerce, para ser sincero. Né? Você já percebeu que a gente passa na rua, vê uns tapumes, um barulhão imenso, aí a gente vai passando ali, não dá a mínima, aí alguns meses depois começa um prédio, e a gente fala, os caras têm dinheiro, rapidinho monta. Aí que a gente não pensou em que tem quase um ano montando uma estrutura lá embaixo, não é? Pesadíssima, procurando todos os meios de que o que está por baixo e que ninguém vê, vai sustentar o que está em cima e que todo mundo tira foto. Escuta uma coisa aqui, ó. É a estrutura oculta que vence a sedução dos holofotes e a bajulação dos aproveitadores. Quanto mais estrutura você tem, mais você consegue resistir àquilo que é só fachada. Somente quem tem estrutura forte consegue resistir à sedução da fama. Quem não tem estrutura forte é facilmente atingido por um tipo de praga que atinge todo e qualquer relacionamento humano. Chama-se bajulador. Já ouviu falar? Maquiavel dizia que o bajulador é como o carvão. Apagado te suja, aceso te queima. Quanta gente vive rodeado do bajulador. E o bajulador é aquele que adora a sua vitrine, a aparência, a fachada, o rótulo, mas ele não tem acesso ao conteúdo, ele não sabe como é que se monta uma estrutura calada, silenciosa, fechada. E é aqui que Deus está trabalhando essa noite, nas nossas estruturas, na coisa que ninguém vê. Aí quando alguém fala, como é que você tem tanta força para passar? Aí você vai dizer, isso aqui é muito tempo de estrutura construída lá embaixo, é leitura da palavra, é oração, é espiritualidade conjunta com os irmãos, é vencendo a tentação da carne, é fruto do espírito alimentado. Ninguém vê, mas a graça de Deus faz com que a chuva venha e você permaneça, a tempestade venha e você permaneça, o inferno se levante e você permaneça, porque essas estruturas ninguém vê, mas a toda a glória é só dele que tem trabalhado com você na calada. Essa é a estrutura. Gente, como é perigoso quando a gente não percebe essa estrutura e só dá valor ao que é fachada. E nós vivemos hoje numa geração que é expert nisso, na fachada. Você já percebeu que nós vivemos numa geração onde todo mundo acha que é gênio em tudo? É muito perigoso isso. Dá uma passeada na internet. A internet hoje é um reino onde todo mundo dá opinião formada sobre tudo aquilo que nada sabe. Não é? Você já viu gente que dá uma opinião inteira sobre o livro que leu pela metade? Ou então um indivíduo lê a orelha do livro, vê a capa e acha que leu o livro, não é? É igual gente que trabalha em livraria, tem a sensação de que porque trabalha em livraria, conhece livro. Acha que cultura é por osmose, não por ler. Eu lembro que eu passei uma vez numa livraria, em algum lugar do Brasil aí fui perguntar sobre um escritor moçambicano que eu gosto muito, chamado Mia Couto.
Aí estou lá olhando os livros, vem a moça e fala assim, o senhor gostaria de alguma ajuda, senhor? Aí eu perguntei, você tem Mia Couto? Ela, dela não temos nada. Eu falei, não tem mesmo, Mia Couto é homem, e você partiu da lógica simplista de que terminado em A é feminino, né? Quanta gente faz isso? A gente tem a sensação de que porque está perto, conhece. Gente, proximidade não é intimidade. Proximidade é o vizinho que mora do seu lado e você nunca almoçou com ele. Intimidade é você viajar 200 quilômetros só para almoçar com alguém. Deus não te chamou aqui para ser próximo, mas para ser íntimo seu e mexer nas coisas mais profundas, nas estruturas mais sérias da vida. É ir além do estar aqui, é estar nele. Ir além do mergulho qualquer, a coisa mais profunda. Tem uma frase antiga que diz que tempos difíceis produzem gigantes, mas também produzem anões. Gente que se apequena no apequenamento da existência. Quem só tem fachada constrói a própria tragédia. Interessante que o final do Sermão do Monte, quando você chega em Mateus capítulo 7, 24 a 27, é a encarnação dessa metáfora. A Bíblia diz que um homem construiu a sua casa na rocha. Jesus fala isso. Aí eu fui olhar no texto de Lucas, no capítulo 6, versículos 48 a 49. Lucas coloca como se fosse um adendozinho, uma provocação. Diz que esse homem cavou fundo até achar a rocha. Essa expressão é tremenda. Ele cavou fundo até encontrar a rocha, edificou a sua casa na rocha. Vieram os rios, as crises, as tempestades, e a casa permaneceu. Já o outro, o Sermão da Montanha, o grande sermão de Jesus, termina com essa frase profundamente atual. Aquele outro que não colocou a sua casa na rocha, veio o vento, os rios e a casa caiu. É literalmente isso. # a casa caiu. Se você não permanecer nas profundezas do alicerce, a casa cai. É sempre assim. Por isso é tão importante manter a base, a raiz. A lição aqui é muito profunda, como todo alicerce deve ser. A crise testa a profundidade dos nossos sonhos. Sabe por que muita gente se perde nos sonhos que tem? Porque tem sonhos mirabolantes demais, mas não tem capacidade de manter profundidade. É a eterna síndrome de Ícaro, na filosofia e na mitologia grega, que tem o sonho de voar, aí constrói asas, só que cola as asas ao corpo com cera e sobe. Só que quanto mais próximo do sol chega, mais o calor do sol derrete a cera, de modo que cai e a queda é fatal. Quanta gente tem esses sonhos hoje? Sonhos mirabolantes, extraordinários, fantásticos. Você fica 5 minutos conversando com ele, dá vontade de fazer o mundo virar, mas não consegue fazer nada, porque tem iniciativa, mas não tem acabativa. Gente que faz muito no sonho, mas pouco na vida. É importante demais que a gente sonhe, mas é mais importante ainda levantar e andar, para ver se esse sonho vira realidade. Porque tem muita gente que só sonha e no máximo come o sonho da padaria em frente. É importante que você aprenda a sonhar muito mais do que apenas um sonho mirabolante, onírico, lindo, mas um sonho que faz a vida acontecer. A superficialidade é o mal dos moradores da areia. Eles são rasos e sonham raso, e sem alicerce, todo sonho vira apenas a tempestade. Aí é que você agiganta as tragédias e as crises. E sabe qual que é pior? Muita gente que tem sonhos mirabolantes, mas que não consegue fazer essa coisa acontecer, porque não luta, não batalha por isso, tende a culpar a Deus. É isso que é o problema. Chega na igreja ainda e fala para nós, pastor, eu tenho sonhos, promessas tremendas que Deus fez e a coisa não vai. Será que foi Deus? Já parou para pensar nisso? Quanta coisa a gente sonha e põe na boca de Deus como se fosse promessa. É por isso que vira uma crise imensa. Quer ver só? Final do ano. Aí o crente, aquele que não tira férias de Deus, porque hoje o pessoal tira férias de Deus no final do ano, mas deixa para lá. O cara que não tirou férias de Deus, pensa nesse que não tira férias de Deus. Ele chega no final do ano, ele pega uma folha assim, ó, aí ele escreve na folha, vê se eu estou errado, ele escreve na folha assim, tipo, para o ano que vem, planos para 2020, não é? Aí ele começa assim, casar, trocar de carro, reformar a casa, né? Fazer aquele tão sonhado curso, que ele passou a vida inteira sonhando e nunca fez e talvez não vá fazer nunca, não é? E vai falando, emagrecer, outros engordar, né? Depende aí da perspectiva, né? E vai colocando. Você já percebeu que tem gente que precisa de 2 páginas? Aí chega no final, ele faz uma lista e diz, Deus, assina aí, ó, isso aqui são os meus planos, e cumpra, porque eu vou orar o ano inteiro. Aí ele passa o ano inteiro em conflito, porque foram promessas que ele mesmo fez e achou que Deus assinou. Aí ele fica assim no culto, Senhor, lembra da promessa? Deus fala, que promessa? Eu não fiz nenhuma, você fez. Qual é o grande desafio? É você chegar no final do ano, pegar uma folha em branco e escrever em cima assim, planos para 2020, deixar a folha completamente em branco, assinar embaixo e dizer, toma Deus, faz os planos, porque eu vou cumprir. O Senhor manda, eu obedeço. O Senhor é o Senhor, eu sou o servo. O Senhor está aqui, ó, eu estou embaixo.
Quando a gente aprende isso, aí aprende a estrutura. Estrutura é um negócio que ninguém vê. E quanto Deus já fez com a gente que ninguém viu? Já pensou nisso? Quanta coisa Deus já fez com você que não deu para contar? São coisas da intimidade, milagres calados, secretos, sementes que morrem que ninguém viu. São aquelas estruturas que Deus vai trabalhando no íntimo da gente. Muita coisa que ninguém vê. O fato de eu estar aqui hoje, grande parte dele é a lógica divina, óbvio. Mas a estrutura que eu construo em casa de leitura, de tempo, de pesquisa, você não vê. Mas ela surge aqui. Muita coisa que ninguém vê e não precisa ver é o que Deus está fazendo na sua vida. Como é bom a gente saber que tem muito de Deus que ninguém viu, mas que Ele nunca esqueceu, porque de onde Ele está, nunca te perdeu de vista. Terceiro, olha que tremendo, é preciso aprender com a crise do conteúdo. Eu estava lendo um texto essa tarde do apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 3, versículos 11 a 13, olha o que Paulo diz. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Imagina. O que Paulo está dizendo é muito sério. Olha que incrível, Paulo está usando a metáfora do conteúdo da nossa própria edificação. Que tipo de material a gente usa para edificar a nossa experiência de fé e a nossa missão? O que Paulo está dizendo é que é tão sério o fato de andarmos com Deus, que isso pode gerar uma crise no nosso próprio material. Como é que a gente se envolve com Ele? Como que a gente constrói essa fé e a nossa própria missão de fé na igreja e na vida? Porque o nosso relacionamento com Deus, mesmo na crise, não nos dá o direito de oferecer qualquer coisa. Aí Paulo cita alguns materiais, por exemplo, ouro. E é bom lembrar que o ouro verdadeiro só aparece depois do processo de purificação, crisol. É só depois da crise que o ouro verdadeiro aparece. Muita gente já foi enganada pelo brilho falso do famoso ouro de tolo. Já ouviu falar? Ouro de tolo? Parece, mas não é. Brilha demais, mas é mentiroso. Quanta gente que se enganou feio com esse negócio. Há muita gente hoje pintando com amarelo dourado e achando que é ouro. Quanta gente faz isso? Até porque ninguém vem com etiqueta de original na testa. Gente, olha, o grande problema da fé cristã é que você só vai conhecer o irmão depois de um tempo de convivência. E eu acho que essa é o grande segredo, a grande sacada de Jesus. Permanecer amando os mesmos discípulos depois de 3 anos de convivência. Não é fácil, não. É por isso que João 13, João diz assim, Jesus amou os seus que estavam no mundo até o fim. Não é fácil amar até o fim, porque, como dizia Milô Fernandes, como são lindas as pessoas que a gente conhece de longe, não é? Já percebeu nisso? A gente conhece de longe, todo mundo é tremendo, todo mundo prega muito, canta demais. Toda igreja que você vai parece que te recebe melhor do que, não é? Gente, eu viajo esse Brasil inteiro, toda igreja tem um modo espetacular de receber. Fica lá 6 meses. Vão começar a brotar as ervas daninhas. Tem uma rede interminável de fofoca. Tem uma família que acha que manda na igreja. Em toda igreja da face da terra tem isso. Sabe por quê? Porque a matéria-prima é a mesma. Gente, onde tem gente tem crise. Significa que o canteiro de obras de Deus nunca termina. Ele está sempre trabalhando, está sempre mexendo, está sempre apontando. E que bom que a gente está aqui hoje. É sinal que batendo no outro, as nossas arestas são quebradas e a gente vai entrando no projeto original de Deus. Corpo, cuja cabeça é Cristo e nessa cabeça só Ele pensa, só Ele manda. A igreja não é a reunião dos perfeitos, é dos imperfeitos servindo ao perfeito. Não é assim? Olha que interessante, tem ouro, tem prata, uma espiritualidade que concentra impurezas ocultas, simplesmente vai acabando com a clareza da prata. E essa purificação em nós só pode ser realizada pela palavra, porque a palavra é a única capaz de eliminar as impurezas que atrapalham o mundo de ver Cristo em nós. Eu li esses dias uma história, achei tão tremendo. Um grupo de alunos, crianças, meninos da escola, foram levados para conhecer o processo de purificação da prata. E aí chegaram lá no Ourives, o Ourives está trabalhando com a prata, mexendo numa colher assim e tal, e um garotinho ficou parado, só observando para ele, observando enquanto ele trabalhava. De repente o garotinho chegou e falou assim, como é que você sabe que a prata está purificada de verdade? Porque eu estou observando aqui, as outras para mim parece tudo igual. Agora essa que você está mexendo está muito mais bonita. Como você sabe que a prata é prata? Tipo aquela pergunta de criança, sabe? Típica de criança, por que separado escreve tudo junto e tudo junto escreve separado, né? Ele chegou assim, porque para mim todas as pratas são iguais, essa daí não, essa que está na sua mão. O Ourives disse para ele assim, sabe quando eu sei que a prata de fato é prata, está limpa e purificada? Quando eu consigo ver a minha imagem refletida nela.
É exatamente isso que Paulo coloca nas entrelinhas aqui, ó. Deus está trabalhando na gente num período tão profundo, raspando uma parte aqui, arrancando outras cascas velhas ali. Isso dói, mas quando Ele olha para a gente, Ele enxerga a imagem refletida em nós. E aí a nossa maior alegria, porque aí o mundo vai encontrar Cristo em nós, esperança da glória. Esse é o movimento que Deus faz. Paulo fala de ouro, Paulo fala de prata, e fala de pedras preciosas. E, gente, sinceramente, não é fácil encontrar uma pedra preciosa. Leva tempo, paciência e olhar treinado. Por exemplo, eu quando chego numa loja qualquer, para mim tudo é igual. A joia, a bijuteria é a mesma coisa. Mas pergunta para uma mulher, né? Por incrível, ela não precisa de nenhum tipo de aparelho. Ela bate o olho e sabe o que é uma pedra preciosa, o que é uma mais ou menos. Não sabe? E tem umas mulheres que têm diferenciação biônica da coisa. Sabe, até o quilate do negócio, não é assim? É natural do processo. Para mim é tudo igual, tudo a mesma coisa, mas não é. Você quer ver uma coisa? Se a gente pega aqui agora e coloca um monte daquelas frutas de plástico aqui em cima, dá para a gente criar frutas maravilhosas aqui, e são lindas, mas não tem nada dentro. É só uma criação, parece, mas não é. Esse é um grande problema. Aquilo que é precioso exige cuidado, porque se é precioso, por si só é escasso, não acontece o tempo todo. Eu estava lendo um livro de botânica, o escritor falou assim, ó, o teste mais fácil para você saber se uma flor que você acabou de arrancar era preciosa é se sair fácil. Imagina, saiu fácil é precioso, ou seja, não tem mais como plantar, você acabou de destruir um pé. Imagina como é complicado lidar com isso. Ele diz, portanto, em qualquer lugar que você for entrar, pise com cuidado, você não sabe se está destruindo preciosidades que levaram tempo para ser trabalhada. É por isso que a gente não pode nunca zombar da dor de ninguém, porque você não sabe o que é que Deus está trabalhando na vida daquela pessoa. Aliás, às vezes eu fico até meio receoso de orar quando alguém me pede, estou passando uma luta tão grande, ora por mim, eu fico meio preocupado. E se eu estou interferindo num processo de Deus aí? Porque só Deus sabe a peça que tem, não é? Vai que Ele está dando uma torneada. E eu falo, não, Senhor, deixa reto, né? Leva essa para a sua casa. Cuidado com espiritualidades de boutique, de fachada, de vitrine. Lembre-se que aquilo que é precioso exige cuidado, leva tempo. É um trabalho a ser feito com calma. Do ponto de vista de Paulo, o trabalho que a gente está fazendo para Deus deve ser feito assim, com calma, devagar, bem feito, que leva tempo, que não pode ser feito de qualquer maneira, que tem que ser trabalhado de verdade, com alma, com entrega, com vida, com o melhor que a gente puder oferecer a Deus. Porque pensa por um momento, tem tanta gente que faz isso, leva de qualquer jeito, a coisa vai ficando de qualquer forma, como se fosse uma coisa qualquer, para qualquer um, a qualquer momento. E se tem uma coisa que não serve para Deus, é o qualquer. Ele está sempre num limite máximo do ilimitado da consciência do que é a excelência. Por isso que Santo Agostinho escreve uma frase que eu amo: Deus, tu és tão íntimo, que és mais íntimo do que a noção que eu tenha de intimidade. Olha que tremendo que é isso. Ele diz assim, se eu tiver que me aproximar de ti, és tão grande, tão poderoso, que no teu poder podes me esmagar. Então o único modo que eu tenho de me aproximar de ti, seguro para mim, é se for pelo teu Espírito. Porque o teu Espírito conhece o lugar em ti, em que cabe a minha vida, sem que eu morra. Outra coisa que Paulo coloca, são madeira, feno e palha. E aí que está o problema. São as espiritualidades baseadas nos esforços humanos. É o evangelho de autoajuda, as filosofias de para-choque de caminhão, frases que não resistem ao fogo, ou do espírito ou da aprovação. Quanta gente hoje vive nessas espiritualidades assim de momentos, arrojados, aquela coisa toda. Já viu? Espiritualidade de fachada, de boutique, de adesivo, de frase de camiseta, que não tem argumento. É só uma coisa bonitinha, sofisma teológico. Quanta gente vive disso? O impossível não existe. Fala isso para dor de cabeça e não toma um Doril. Quem tem enxaqueca sabe o que eu estou falando, não é? Nós vivemos numa geração hoje que está diluindo até os conceitos. Então tenta passar de uma forma simples, rápida, qualquer forma, mexer de algum modo no coração, nas emoções. E a gente está vendo cada vez mais pessoas em frangalhos emocionais, porque tem acreditado nessas pílulas rasas. É importante que a gente volte a ter raízes na profundidade. Nenhuma árvore tem frutos no topo, se não tiver raízes na profundidade. E o que Deus está fazendo aqui essa noite é dar uma regada nas nossas raízes, que é para ver se a gente volta a ter a seiva da vida e os nossos frutos sejam cada vez melhores, que a gente cresça nas crises que Deus mandar para nós. Paulo deixa claro aos coríntios que vai haver inspeção, por isso ele fala, olha,
Não coloque nenhum outro fundamento que não seja esse. Prestem atenção no que vocês estão trabalhando. Vai haver inspeção. A luz do dia vai mostrar que tipo de obra vocês estão fazendo. Paulo deixa claro aos Coríntios, a crise é uma espécie de relógio que sinaliza para o tempo das transformações. Significa que o tempo passa e nos ajuda. Não é que o tempo cura as coisas. Geralmente o pessoal diz isso. O tempo cura as coisas. Aí eu vi uma frase que diz assim, que se tempo curasse feridas, lá na farmácia vendia relógio. O tempo nunca curou ferida de ninguém. O que cura é o modo como você reage a ele, não é? Ou seja, é preciso entender de uma vez por todas que há um trabalho conjunto de estruturas e processos. Eu, Deus, a vida, a história, o tempo, as leituras, o que olho, como vejo, o que faço, as lições que extraio da crise, porque toda crise me leva para dois ângulos. Ou eu aprendo com elas, ou eu morro nelas. Eu aqui hoje decido se eu consigo transformar minha crise numa escola ou numa prisão. E olha, gente, ao longo da vida, a gente vai passando por tanta crise que a gente vai entendendo por que os mais velhos falam menos, correm menos e sabem tanto. Porque eles aprendem que a vida tem essas voltas, essas crises. Eu estava lendo esses dias um escritor que disse assim, quando você olha para o rosto de um jovem, é uma chapa lisa. É muito fácil fotografar. Agora, para fotografar um velho, tem que ter toda uma estrutura, tem que ter um ângulo, porque cada ruga daquela conta uma história. Ele diz assim, qualquer um consegue ser jovem, isso leva pouco tempo, poucos anos ele chega lá. Agora, para ser velho, exige talento, o supremo talento da sobrevivência. É aquele que foi driblando as fofocas, foi engolindo alguns sapos e descobriu que, na verdade, não eram sapos, eram pérolas que não podiam ser jogadas aos poucos, ou aos porcos. E ele foi aprendendo, aí foi caminhando pela vida, subindo no monte da existência, quando chegou lá em cima, a neve do tempo abençoou os cabelos, por isso que ficou branco. Que é para quando o sol bater, iluminar e o jovem perdido achar o caminho. Como é bom a gente saber que existe um Deus que trabalha com a gente ao longo do tempo. E aí a gente pode chegar e dizer, Senhor, obrigado, porque o tempo passou, mas não me levou junto. Eu permaneci, porque eu ainda creio naquele que é alfa e ômega, princípio e fim. Portanto, ele fecha as duas pontas do tempo. E nele eu sei que o meu tempo é de qualidade, é de garantia, é de vida. No Salmo 119, verso 71, eu falei sobre isso no meu canal do YouTube. Olha que interessante, o salmista reconhece as lições da crise. Ele faz uma oração assim, foi bom para mim ter sido afligido, para que eu pudesse aprender os teus estatutos. Gente, pensa num negócio difícil. É você passar por uma crise e chegar lá na frente, você olhar para trás e falar, foi bom passar por isso. É difícil isso. Só quem já passou e aprendeu pode dizer isso. Quem passou e não aprendeu ainda tem a tendência de olhar para trás e dizer, por que eu ou por que comigo? Passar e aprender é muito difícil. Por isso que tantas marcas ficam cravadas na alma da gente. E por isso que é tão importante a gente lembrar de uma coisa que é bonito demais na Bíblia. Você tem um Deus na Bíblia que não explicou a crise. Gente, que coisa que é para a gente glorificar a Deus até o final do ano. Nós não temos um Deus que explicou a crise e a dor. Não há na Bíblia um livro ou um capítulo da explicação divina sobre a dor. Não existe. Porque para a dor no mundo, Deus não deu uma explicação. Ele deu seu Filho. Ele foi lá e passou, ele sentiu, ele sabe o que é, a angústia corroeu por dentro, ele chorou sangue, ele morreu. Sabe o que significa isso? Você tem um Deus que entende de onde nasce a lágrima, o gosto que ela tem quando você engole. Você tem um Deus que sabe o que é perdas. E você tem um Deus que deixou um túmulo vazio para lembrar a você que toda a vida, a esperança e a graça repousam na mão viva dele. Ele ainda permanece o mesmo ontem, hoje e eternamente, de modo que é possível acreditar que nas nossas crises a gente cresce. Fica de pé, por favor. Eu quero orar com você. Eu queria que a gente orasse nesse momento uma oração de gratidão a Deus. Eu sei que é maluco o que eu vou pedir, mas eu queria que você agradecesse a Deus por cada problema que já passou na vida. Amém? Queria que você agradecesse a Deus até pelos irmãos que dão problema perto de você. O apóstolo Paulo diz, e eu acho tremendo o fato dele dizer, que Deus deu os ministros, apóstolos, mestres, doutores da igreja, visando o aperfeiçoamento dos santos. Termo no grego ali, fisioterapia. Olha que tremendo. Consertar ossos quebrados. Ou seja, se ninguém na igreja desse problema, quem que a gente ia aperfeiçoar? Esse é o sinal de que, graças a Deus, que Deus ainda trabalha com os imperfeitos que nós somos. Pelo amor de Deus, nunca permita que o inimigo coloque a ideia na sua mente de que você é melhor do que os outros.
Não existe ninguém melhor do que ninguém. Graças a Deus por isso. A gente está aqui exatamente pela diferença. A beleza da igreja é isso. Ela celebra as diferenças. Ela une as imperfeições. Quer ver uma coisa tremenda? Deixa eu mostrar uma coisa linda da Bíblia para você. João capítulo 2 é o primeiro milagre que Jesus opera. Eu acho tão tremendo isso. Jesus está numa festa de casamento, o que já é fantástico. Nós temos um Deus que estreou o ministério numa festa de casamento e fazendo mais vinho para a festa não acabar. Diferente de uns crentes que atrapalham qualquer festa que vão, não é? Você tem um Deus que vai para a festa e ajuda a festa a estender, não é tremendo? Aí ele está na festa, no meio da festa, mexendo com vinho, aquela coisa toda. Está ali, de repente, a mãe dele, olha que incrível, a mãe é quem detecta, vê que acabou o vinho, vê que não tem mais vinho. A mãe chega para ele e fala, eles não têm mais vinho, acabou. Diz, mas o que eu tenho a ver com isso? Acabou o vinho. Ela volta para os serventes e fala, está vendo ele ali? Façam tudo o que ele mandar. Aí eu fiquei pensando, é exatamente assim que é a configuração da igreja hoje. A gente tem as nossas festas, no meio das nossas festas acaba a alegria, alguma coisa perde o conteúdo, o significado, a gente fica sem saber direito o que fazer. Aí Deus levanta sempre uma irmã, uma mãe, uma mulher, já perceberam que é assim? Ela vem com a gente, mostra o impossível, provoca o inevitável e faz o Deus que existe aqui agir e resolver os problemas que a gente nem sabia que existiam. Nós temos esse Deus que trabalha nas impossibilidades que a gente às vezes nem nota. Tem um Deus que trabalha silenciosamente no meio da festa quando acaba a alegria. É um Deus que vem e faz duas coisas, ainda faz. Ele ainda põe milagre na festa e sabor na água, que é para dar um pouco mais de gosto nessa religião vazia da gente. É isso que Ele está fazendo aqui essa noite, mexendo nas estruturas caladas da gente. Queria que você colocasse a mão no seu coração, mexendo lá nas estruturas, aqui, lá na intimidade, naquilo que é mais profundo. Eu estou pedindo para você colocar a mão aí, porque é impossível colocar lá no alicerce, mas é como se você estivesse colocando a mão lá no chão, no pó, sentindo o cheiro do barro de onde você veio. Salmo 103,14, Ele conhece a nossa estrutura e lembra de que somos pó. Oh Deus, obrigado, Pai. Obrigado por tudo, Senhor. Mas acima de tudo, essa noite aqui, por causa do que eu acabei de dizer, eu quero te agradecer por crises e problemas que a gente passa. Porque em cada uma delas a gente cresce de algum modo. Elas aperfeiçoam a nossa espiritualidade, elas tocam a profundidade da vida. E se eu tenho que te pedir alguma coisa aqui, Pai, é que nos ajude a tirar lições da crise. Que ninguém aqui fique um apaixonado pela dor, vivendo masoquistamente. Que ninguém aqui também fique fugindo de crises, mas que quando elas chegarem, que esses irmãos que aqui estão se levantem, Pai, e aprofundem as raízes lá no solo mais discreto da graça. Derrama as tuas bênçãos essa noite sobre aqueles que estão com raízes profundas, com alicerces trabalhados, com as graças caladas e silenciosas que ninguém vê. Quantas pessoas estão aqui agora nesse exato momento, em batalhas silenciosas, discretas, ninguém sabe, mas o Senhor conhece. E como é o Senhor quem conhece, abraça essa tua filha, esse teu filho, para que eles saibam que não lutam sozinhos, porque lutar em silêncio não significa lutar sozinho. A gente luta ao teu lado, e o Senhor conosco, em nós, é a nossa maior certeza, é a nossa maior vitória. Que a gente saia daqui hoje completamente transformado, para a honra e a glória do teu nome. Obrigado, Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Obrigado, pastor.